Será que o sofrimento é consequência do pecado? Será que eu bati o meu carro ontem porque eu menti na semana passada? Será que me assaltaram por causa da briga que eu fiz no mês passado? Fica com a gente que a gente vai debater sobre isso. Será que o sofrimento ele é consequência do pecado? Será que é isso mesmo? Você já ouviu isso alguma vez? Então, como diria Digsol, que comecem os jogos. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do DDUC Express. Hoje a gente vai falar sobre sofrimento. Será que ele é consequência do pecado? A gente, desde muito cedo, a gente começa ouvindo esse tipo de teoria, né? É consequência, não é consequência? Então eu queria convidar você, jovem mancebo, para me acompanhar em alguns textos bíblicos para que a gente venha confirmar ou negar, ou no mínimo desmistificar esta teoria. Chamar a polícia. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em João capítulo 9, no verso 1 e 2. Diz assim: E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Então você vê que desde a época de Cristo já tinha essa teoria. Então Jesus estava ali andando com seus discípulos, viu um homem que era cego de nascença e os discípulos perguntaram: quem pecou? Foi ele ou seus pais? Trazendo novamente essa questão de sofrimento causa do pecado. E aí, trazendo isso para nós, isso é bem antigo, bem mesmo. E nos nossos dias, quem traz muito essa questão de sofrimento e pecado é a chamada teologia da prosperidade. Essa teologia da prosperidade, ela me faz pensar muito numa fé por contrato. O que é uma fé por contrato? Faz bem e vai dar tudo certo, faz alguma coisa errada e vai ser castigado. Então, quantas vezes você aí já não passou por algum sofrimento, bateu um carro, foi assaltado, quebrou o celular, esse pessoal, foi porque eu pequei. Porque muitas vezes essa teoria já está incutida na nossa mente. Lá em Jó, no capítulo 4, do verso 6 a 9, ele faz, que era um dos amigos de Jó, porque quem tem amigos iguais aos de Jó não precisa de inimigo nem do diabo, ele mesmo remete, porque Jó, no capítulo 3, ele começa a amaldiçoar o seu nascimento. E aí, ele no capítulo 4, ele interrompe o discurso de Jó, e ele diz assim: segundo o que tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam o mesmo. Com o hálito de Deus perecem, e com o sopro de ira se consomem. Ou seja, ele diz assim, quem planta pecado e iniquidade, colhe isso. Porque o livro de Jó todinho, Jó, ele diz assim, olha, Deus é justo, mas eu também sou. Eu não mereço esse sofrimento. E os amigos de Jó, os três, vão sempre aí confrontando, dizendo, não, Jó, se você está sofrendo é porque você pecou, se você está sofrendo é porque você pecou. Lá em João capítulo 9, no verso 3, Jesus responde sobre o paralítico. Ele diz assim, olha, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então Jesus já começa ali com seus discípulos desmistificar essa questão de pecado e consequência, e sofrimento. Vamos imaginar, eu fumo a vida toda, fumou a vida toda, mas lá na frente vai ter câncer, vai ter problema no seu corpo. Então isso é uma consequência do erro. Então isso é dessas consequências que eu falo. Mas fora isso não tem essa relação. Outro texto também, eu vou voltar a Jó. Jó no capítulo 1, verso 1, Deus começa dizendo assim, olha, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. 4 qualidades que quase não se vê hoje em dia. Reto, íntegro, temente a Deus e que se afasta do mal. E mesmo assim, Jó sofreu todas as agruras que ele poderia sofrer. Então, novamente, você vendo que essa questão de consequência de sofrimento não é atrelado a pecado, porque Jó não merecia o sofrimento que teve. Prosperidade é sinônimo de bênção? Não é. Não é. Vamos observar ali no livro de Ageu, no capítulo 1. Na época de Ageu, o povo de Israel estava vivendo uma imensa prosperidade.
mas eles estavam num intenso declínio espiritual. Você pode ver isso lá em Ageu capítulo 1, do verso 2 a 5. Deus ele reclama, poxa, engraçado, vocês estão vivendo na casa luxuosa de vocês, vivendo a riqueza de vocês, mas a minha casa está em ruínas. Então vocês querem cuidar da vida de vocês, vivendo na riqueza de vocês e não estão nem aí para a casa de Deus. Então esse é o questionamento ali. Então, prosperidade não é sinônimo de fidelidade, assim como sofrimento não é sinônimo de pecado. E aí eu encerro esse programa levantando isso. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu não vou de forma alguma tentar explicar isso, porque nem Deus tentou. Se você vê no livro de Jó, nem Deus tenta explicar o sofrimento. Você pode observar, Jó 37 em diante, Deus não fala nada sobre sofrimento. A única coisa que eu quero dizer é, Deus tem um propósito para tudo, e que se vemos as mãos de Deus em todas as coisas, devemos deixar todas as coisas nas mãos de Deus. Não se esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal, e domingo que vem nos encontramos no próximo The Deus Express. Valeu!